Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Qual o número de mols de hidrogênio necessário para formar 20 mols de amônia? Bom, como a gente está querendo formar amônia, então a amônia ela é um produto dessa nossa reação. Nós temos dois lados em uma reação química. Um lado que é o lado dos reagentes, que vão reagir entre si para formar ou produzir os produtos da reação. Como a questão está dizendo que a amônia é o nosso produto e a amônia é a molécula de NH3, a gente vai colocar ela do lado dos produtos, que é depois dessa setinha aqui, tá? Do lado dos reagentes, a gente vai ter o hidrogênio. A molécula de hidrogênio é a molécula de H2 e ela vai ter que reagir com outro reagente, né? Outra molécula aí para formar amônia. Observem que na amônia você tem o nitrogênio. O nitrogênio ele vem da molécula de nitrogênio, que também é uma substância simples, assim como o hidrogênio, que é a molécula de N2. Aqui você precisa fazer o balanceamento dessa equação química que a gente representou aqui, para você saber a quantidade de hidrogênios que vai formar a quantidade de amônias. A gente depois vai falar com relação ao número de mols, mas primeiro vamos focar nas moléculas que a gente tem aqui. Por exemplo, na molécula de hidrogênio eu tenho 2 átomos de hidrogênios, enquanto na molécula de amônia eu tenho 3 átomos de hidrogênios. Se eu colocar 2 moléculas de hidrogênios, eu vou ter 2 vezes 2, vou ter 4 hidrogênios. E aqui eu ainda tenho 3 hidrogênios. Está dando errado, né? Observem que para balancear, a forma mais fácil seria você inverter. Esse número 2 aqui você colocaria na frente da molécula de amônia, dobrando a quantidade de moléculas. E esse número 3 aqui na frente da molécula de hidrogênio, triplicando a quantidade de moléculas de hidrogênios. Aqui eu tenho 3 vezes 2, eu tenho 6 átomos de hidrogênios. 2 vezes 3, eu tenho 6 átomos de hidrogênios. Com relação ao nitrogênio, que não tem nada na frente dele, é como se ele aparecesse uma única vez. E 2 vezes 1, eu tenho 2 nitrogênios aqui. Aqui, observem que eu não tenho nada na frente, é como se eu tivesse apenas uma molécula. 1 vezes 2, eu tenho 2 nitrogênios. Então está balanceado. Ou seja, a quantidade de átomos de cada elemento químico está igual do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Uma outra forma de você ver isso é desenhando mesmo as moléculas. Vamos supor que a molécula de hidrogênio sejam 2 bolinhas brancas juntas. Cada bolinha é um átomo de hidrogênio. Eu tenho 3 moléculas de hidrogênios, então você vai colocar 3 vezes essas 2 bolinhas juntas. Nitrogênio, eu vou dizer que cada átomo é uma bolinha preta grandona, tá? Uma maior aqui, ó. Então, esse daqui é um átomo de nitrogênio, mais um átomo de nitrogênio. A gente só tem uma única molécula de nitrogênio, não é? Ó, uma molécula com 2 átomos de nitrogênios dentro. Então, tá aí. Hidrogênio mais nitrogênio vão produzir a amônia, que é um átomo de nitrogênio dentro de cada molécula, né? São 2 moléculas. E em uma molécula eu tenho 1 nitrogênio e 3 hidrogênios. Então você vai colocar 3 bolinhas brancas ligadas a essa bolinha preta. Só que isso 2 vezes, porque eu tenho 2 moléculas. Então você vai representar aqui isso de novo. E aí você vai contar se a quantidade de bolinhas brancas e bolinhas pretas antes e depois das setas são iguais. Você pode notar que são 6 bolinhas brancas aqui, ó, se você contar essas 2 moléculas. E são 6 bolinhas brancas aqui do lado dos reagentes. 2 bolinhas pretas do lado dos reagentes e 2 bolinhas pretas do lado dos produtos. Logo, a nossa reação está balanceada. Bom, então a nossa equação química está balanceada. E agora, existem tipos diferentes de interpretação com relação a esses números que aparecem aqui na frente da molécula. A gente pode interpretar como sendo número de moléculas, igual a gente está fazendo aqui, ou podemos considerar que esses números aqui são os números de mol. O nome que a gente dá, nome oficial para esses valores, é coeficiente estequiométrico. Então, o coeficiente estequiométrico do hidrogênio é 3, do nitrogênio é 1 e da amônia é 2. E a gente vai interpretar nessa questão os coeficientes estequiométricos como sendo não o número de moléculas, como eu coloquei aqui embaixo,
mas como sendo número de mols. Tá? Claro que você também poderia interpretar como número de moléculas. Mas por que eu vou interpretar como número de mols? Porque a questão, ela me pergunta o número de mols. Ela fala assim, ó, qual o número de mols de hidrogênio necessário para formar 20 mols de amônia? Eu sei que olhando aqui, ó, na nossa equação balanceada, que com 3 mol de hidrogênio, que eu posso considerar esse valor como sendo número de mols, tá? Eu formo 2 mol de amônia, formo 2 mol de NH3. Agora, qual é o número de mol? Essa é a pergunta, ó. Qual o número de mol de hidrogênio necessário para formar 20 mol de amônia? É bem fácil, pessoal. Você pode fazer isso aqui por regra de 3 ou por lógica mesmo. Por lógica, você vai dizer o seguinte, ó, de 2 para 20, o que eu fiz? Não multipliquei por 10? Então, de 3 para x é só você multiplicar por 10 também. 3 vezes 10 é 30, então x vai valer 30. Bem fácil, né? Ou você vai fazer por regra de 3, que você vai pegar o x e multiplicar por 2, que vai dar 2 vezes x, e vai ser igual ao 3 multiplicado por 20. Quanto que é 3 vezes 20? É 60, né? Você vai pegar o 2 que está multiplicando pelo x e vai passar dividindo do outro lado da equação. Aí você vai deixar só o x desse lado, vai ficar que x é igual a 60 dividido por 2. 60 dividido por 2 é igual a 30. Então a gente tem 30. X não era mol de H2? Você vai escrever aqui, ó, 30 mol de hidrogênio, 30 mol de H2. Esse é o número de mol de hidrogênio que você vai precisar para produzir aqueles 20 mol de amônia. Bem simples, né? Bom, pessoal, então é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!